Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente contigo para trocarmos algumas interessantes ideias do ponto de vista da filosofia e podermos compartilhar isso com as pessoas que nos ouvem. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre a arte de enriquecer os melhores pensamentos. Não vamos esgotar o tema, obviamente falando, e nossa ideia muito menos é trazer aqui verdades absolutas, pelo contrário. Como sempre ressaltamos, nós vamos conversar, refletir, ponderar e fazer um exercício prático da filosofia que é pensar de maneira inteligente, de maneira objetiva, para que esses ensinamentos, essas ideias sejam úteis e de alguma forma práticas para nós também. O tema ele é bastante instigante, né, José Roberto? E me chama a atenção aquilo que nós vamos tratar hoje, porque no título você diz a arte de enriquecer os melhores pensamentos, ou seja, não é enriquecer qualquer pensamento, mas sim aquilo que é melhor em termos de pensamentos. E para começar, eu gostaria que você falasse da importância do estudo desse tema e também do que é a mente. E claro, é importante esclarecer aqui que a mente não é o cérebro, que é algo que nós muitas das vezes confundimos. Sim, Danilo, é até intrigante lidarmos com um tema como esse, né? Porque afinal de contas, se tem alguma uma atividade que nós reconhecemos em nós como seres humanos, é a capacidade de pensar, né? Então, o pensamento é algo natural para a nossa condição humana. Aqui a gente está seguindo um pouco aí a tradição de todos os grandes filósofos. O que nos qualifica como seres humanos não seria simplesmente o pensar, mas o irmos qualificando os nossos pensamentos, qualificando aí a nossa capacidade de desenvolver raciocínio, de desenvolver lógica, de desenvolver intelecto, tudo isso, né, que é relacionado com a questão do pensamento e também com a questão da mente humana. E foi muito interessante você ter mencionado essa questão do cérebro, porque realmente nós vivemos numa cultura, e a gente vê isso em livros, nós vemos isso em programas, nós vemos isso inclusive em filmes que fazem muito sucesso entre as pessoas, essa confusão de que o nosso pensamento ele nasce no nosso cérebro. Se nós formos usar como referência, por exemplo, as antigas tradições orientais, pensando, por exemplo, nos hindus, ou então se nós formos utilizar como base o pensamento egípcio, eles consideravam que o ser humano ele possui não apenas o corpo físico, do qual o cérebro faz parte, mas ele também possui outras, vamos dizer assim, outras estruturas, outras dimensões em si próprio. Então, nós poderíamos falar como os egípcios falavam ou como os hindus falavam, que nós também temos um corpo de energia, né, que é a nossa vitalidade, e é tão simples a gente constatar isso, que uma coisa é o corpo físico e outra coisa é a vitalidade do corpo, porque uma pessoa falecida, ela ainda tem o corpo, mas não tem a vitalidade. Essas antigas tradições também falavam da nossa capacidade emocional, que nem nós tocamos recentemente num podcast onde nós falamos sobre a arte de trabalhar os nossos melhores sentimentos. Então, dessa estrutura emocional é onde nascem os nossos sentimentos, as nossas emoções, desde a nossa capacidade de nos irritarmos, né, uma péssima capacidade, até a nossa capacidade de sermos ternos, amarmos as pessoas, né? E finalmente, eles também falam da nossa capacidade mental, que seria uma quarta estrutura, e essa capacidade mental, que seria justamente a nossa mente, é de onde proviriam os nossos pensamentos, digamos assim, as nossas ideias. E o cérebro físico em relação com esse aspecto mental seria como, vamos dizer assim, né, Danilo? Uma coisa é a cantareira, né? A represa cantareira. Outra coisa é a torneira na nossa casa, na nossa cozinha, onde a gente abre e sai água e fecha e controla o fluxo de água que passa por uma série de canais até chegar na nossa cozinha. Então o cérebro seria é uma comparação só para a gente entender o cérebro em comparação com a mente,
Nós podemos comparar a mente com a cantareira, né, que é um grande complexo de águas, e o cérebro seria como se fosse a torneira da nossa cozinha ou a torneira do nosso banheiro, né, em que expressa alguns dos múltiplos elementos dessa nossa mente. Então, isso para esses antigos povos era a mente, é a nossa mente como seres humanos, e expressa através do cérebro físico, que faz parte do primeiro corpo, essa capacidade de pensar, essa capacidade de intelectualizar, essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de comparar as coisas. E a importância do tema, né, Danilo, é justamente porque entender essa diferença é, digamos assim, entender aquela dualidade que se arrasta no decorrer de toda a história. E hoje nós estamos, infelizmente, né, numa época de um grande materialismo, um grande utilitarismo, que não só nos alertam os antigos filósofos, mas que muitos pensadores atuais também assinalam esse momento da nossa época, né, com uma série de consequências que vários dos nossos amigos em vários podcasts já souberam também enfatizar os perigos de uma cultura, de uma sociedade ou de uma civilização muito materialista. Bom, aqui nós vamos restringir isso a essa questão do enriquecimento dos nossos pensamentos. Porque a importância desse tema, né, Danilo, é que falar no pensamento é falar na capacidade de selecionarmos as coisas. E quando falamos na capacidade de selecionar, estamos falando na capacidade de tomar decisões. Então, esse enriquecimento do pensamento humano, esse enriquecimento da mente humana, ela sempre foi um tema muito destacado dos grandes filósofos clássicos, porque é daí que partem as nossas decisões. Se as nossas ideias são muito pobres, na hora que nós tivermos que trabalhar com essa ferramenta do pensamento, com a ferramenta do intelecto, para tomarmos as decisões na nossa vida, podemos nos equivocar, com toda boa vontade, hein? Nós podemos construir para nós uma vida com base em preconceitos, em modas e enganos, e chegar num determinado momento da nossa vida em que nós nos sentimos muito angustiados porque nós não sabemos quem somos, né? Ou seja, a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de raciocinar, a minha capacidade de tomar decisões me levou por um caminho em que eu não consigo me reconhecer no caminho que eu tomei. Tá? E isso sempre foi advertido por todos os grandes filósofos das sociedades clássicas, como hoje também tem muitos pensadores, né, que trilham o mesmo caminho, que se um ser humano ele se equivoca nos elementos utilizados como base para as suas decisões, ou seja, para conformar a sua mente, para formar o seu pensamento, ele pode tomar caminhos equivocados em que em algum momento isso pode lhe causar vários tipos de complicações, vários tipos de experiências e vivências equivocadas e se sentir de alguma maneira perdido no mundo, deslocado no mundo. E nós sabemos disso, né, Danilo? Claro, há pessoas em que a gente percebe que não tem essa angústia, vivem de qualquer maneira. Mas nós sabemos que os nossos materiais, os nossos estudos, ou seja, o aspecto filosófico, a busca filosófica, ela faz sentido principalmente para aqueles que buscam um sentido para a sua vida, buscam um sentido para as suas ações, buscam um sentido para a sua existência no aqui e no agora. Querem ser melhores, querem compreender as coisas, querem se aprofundar nos mistérios de si mesmo. Então, para essas pessoas, é muito importante essa questão de o que é a nossa mente, o que são os nossos sentimentos, como devem ser as nossas ações, com base em pensamentos cada vez mais qualificados, para que nós realmente nos sintamos, né, que efetivamente nos comportamos como seres racionais. E isso é tão importante o que você disse, José Roberto, que dá vazão àquele
Ditado popular: a cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, quando a gente faz as coisas de maneira equivocada, a gente sofre e acaba fazendo com que as pessoas sofram também. É só como um exemplo: eu trabalho em uma empresa e eu preciso fazer algo que já foi ensinado para mim de uma maneira clara e coerente e eficiente também. E eu sou teimoso, quero fazer do meu jeito. Logo, eu vou dar murro em ponta de faca, como diz um outro ditado popular, porque eu não sei como fazer, não tenho a humildade, não tenho a capacidade de ouvir e a eficiência para executar aquilo. E isso implica em conhecimento, eu preciso conhecer também. Daí vem a pergunta que eu vou lhe fazer, né? O que é o conhecimento? De onde ele vem? Porque nós pensamos, sobretudo nos dias atuais, que conhecemos muito e sobre todas as coisas, o que não é um fato. Só como analogia, se eu estou na escuridão, andando em um local que não tem luz, então, se eu estou no interior, por exemplo, eu vejo um pedaço de madeira ou algum objeto que se pareça com uma cobra, que se assemelhe a ela, e eu posso correr de medo pensando que é uma cobra. E, na verdade, pode não ser. É a escuridão que faz com que eu suponha que aquilo seja uma cobra. Enfim, nós pensamos que sabemos e é importante entender o que é o conhecimento de fato, de onde ele vem e para que serve também. Sim, Danilo, continuando falando um pouquinho sobre essa questão da constituição humana, como a entendiam os antigos povos, que nós falamos do corpo físico, nós falamos da vitalidade do corpo, nós falamos de uma dimensão dentro de nós, de onde vêm os nossos sentimentos, estamos falando também de uma dimensão de onde vêm os nossos pensamentos. Esses antigos povos consideravam que esses 4 elementos que constituem cada um de nós não são os únicos, que existe um elemento que seria o elemento superior, que seria o elemento espiritual propriamente dito, e que, por exemplo, o que nós vamos ver em obras como o Bhagavad Gita é justamente o conhecimento e o comportamento que, unidos e bem integrados, vão fazendo com que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, cada vez mais nós vamos ter uma percepção, uma consciência desse aspecto mais interior, desse aspecto mais esotérico, né? Esotérico no sentido de elemento interior, elemento que não é tão facilmente visível. Então, usando aí a sua analogia do quarto escuro, né? A vida humana seria uma aventura para que nós passemos pouco a pouco desses 4 elementos para a percepção desse 5º elemento, que também está dentro de nós, não está fora de nós, também está dentro de nós. Para que nós não sejamos enganados por pensamentos de que nós já alcançamos o ápice da nossa evolução como indivíduos ou como civilização. Pelo contrário, né? Para sermos cada vez mais filósofos, filosófos, filo diamante, filo de busca, filo de buscador e sofos de sabedoria, de conhecimento profundo, de conhecimento humano. Então, sermos filósofos, né? Cada vez mais irmos buscando essa percepção de quem nós somos efetivamente. Para alcançarmos esse 5º elemento, a gente até pode nós podemos nos referir ao mito da caverna de Platão, que Platão considerava que haviam indivíduos que viviam presos dentro de uma caverna e que um desses indivíduos, em algum momento, ele começou a balançar as suas correntes, né, a se sentir incomodado por se sentir um prisioneiro dentro dessa caverna. E que em algum momento esse indivíduo ele acaba se libertando, explora o mundo da caverna até encontrar uma saída que leva para fora da caverna. E quando ele sai fora da caverna, pouco a pouco ele tem que ir se adaptando aos diferentes graus de luminosidade, porque é o ambiente de caverna, né? Então não tem cor, tem muitas sombras, é um ambiente assim em tons de cinza. E quando, segundo Platão, né, esse indivíduo sai para fora da caverna, é um mundo multicolorido, é um mundo de muita luminosidade, de muita luz, e que em algum momento, até compadecido e muito feliz por estar nesse mundo fora da caverna, ele resolve retornar para compartilhar aquilo que ele conhece agora com aqueles amigos, com aqueles irmãos, com aqueles companheiros, ou com a humanidade toda que ainda está presa dentro da caverna, tomando muitas vezes as sombras como realidade. Então, utilizando esse mito, né, Danilo, para nós
esclarecermos um pouquinho o que seria o conhecimento, dentro de um ponto de vista filosófico, lógico, né, como você bem colocou, sem querermos esgotar o tema, podemos entender que o conhecimento é aquilo que, dentro dessa caverna, como bem simbolizou Platão, vai nos ajudando pouco a pouco a irmos reconhecendo que existe uma realidade fora da caverna. Vai nos motivando no pensamento, vai nos motivando no sentimento e vai nos motivando também no comportamento e no modo de vida para que a gente pouco a pouco nos sintamos que, em termos de consciência, estamos indo de uma região de obscuridade para uma região de maior luminosidade. E é claro, né, que conforme uma coisa, como Platão coloca, é aquele que saiu da caverna e retorna para a caverna para ensinar de uma maneira muito efetiva porque conheceu a realidade. E outra realidade é a nossa, que sabemos que existe um mundo, vamos conhecendo que existe um mundo fora da caverna, vamos tomando contato com os conhecimentos, com os livros, com os exemplos históricos de como fazer para que nos sintamos nos afastando dessa região de obscuridade. E não vamos sozinho também, né, Danilo? Vamos compartilhando um pouco do que nós vamos percebendo com pessoas que estão na mesma situação de obscuridade que nós. E isso, dentro da tradição filosófica, dentro da tradição platônica, é o ser filósofo, né? É aquele indivíduo que percebe que, através da busca do saber, através da busca da sabedoria, que vive numa região de muita obscuridade e vai caminhando através do seu comportamento, vai caminhando através do seu próprio esforço, vai se motivando cada vez mais a ir para uma região de maior luminosidade. E com isso também vai praticando isso de uma maneira muito generosa, porque vai compartilhando isso com outras pessoas que também querem isso, né? Também querem transformar a vida numa aventura, né? A mais digna, a mais sábia e a mais inteligente das aventuras, buscando um conhecimento que não está na dimensão em que nós vivemos, mas está numa dimensão de imaginação, está numa dimensão de generosidade, está numa dimensão de qualificação dos nossos comportamentos. E isso, pelo que nós temos a oportunidade de perceber tanto nas escolas de filosofia do Ocidente, como a própria Academia de Platão, como nós temos a oportunidade de reconhecer na própria escola estoica romana, ou como nós temos a oportunidade de reconhecer nas antigas escolas zen budistas do Japão, ou as darsanas da antiga Índia, é aquilo que vai nos dando uma felicidade e um senso de realização muito grande, muito íntimo e de muita alegria também, né, Danilo? Sem dúvida, José Roberto. E há duas questões interessantes aí que me vieram à mente, que é justamente a ideia da limitação. Às vezes a gente se limita. Por exemplo, se eu atuo numa área de trabalho e de repente aquele mercado não vai bem e eu preciso me reinventar como um ser humano, a minha limitação coloca, olha, eu já sou velho demais para isso, ou eu não vou aprender coisas novas, e isso é uma limitação que a gente se impõe. E às vezes há limitações coletivas e sociais, onde a sociedade impõe certas ideias, dizendo que nós não somos capazes de fazer certas coisas, de sermos idealistas, de mudar o mundo, de não conseguir mudar nada ao nosso redor. Então tem esses dois prismas aí, e eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é um desafio para a gente. E claro, nós precisamos aprender a pensar melhor sobre essas questões também. Sim, Danilo, nós podemos dizer que, em parte, o contexto social limita, sim, a nossa busca por qualificação dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Mas não podemos, digamos assim, colocar toda a questão na sociedade em que nós vivemos, né? Porque tem muitas coisas que nós fazemos, algumas certas, outras não tão corretas, em que não necessariamente nós, digamos assim, somos inibidos pela sociedade que nos cerca. Porque justamente nisso, né, nessa aventura que é a mais válida para o ser humano, nós temos que, de repente, deixar que o meio exterior bata o martelo e diga assim, você não pode fazer isso. Porque uma coisa, e quando nós damos aulas ou palestras, é algo que as pessoas nos trazem, né? O risco de ser perseguido.
Mas isso acontece, né, com os grandes mestres. Nós percebemos que sim, a vida dos grandes mestres, seja um Jesus Cristo ou seja um Sócrates, sim, esses são perseguidos porque eles desceram realmente do mundo fora da caverna para o mundo da caverna e acabam realmente esbarrando numa série de dificuldades propositalmente, né, pelo bem, por amor à humanidade. Não é o caso do filósofo, né? Não é o caso de ter uma vida filosófica. Se nós não ficarmos entregando ouro por aí, as pessoas nem vão perceber o que é que nós estamos buscando. Porque não é uma questão de mostrar para fora o que nós queremos ser, é uma questão de nós buscarmos sermos para conosco mesmos. Quando nós fecharmos os nossos olhos, nós temos uma ideia muito clara do que nós estamos buscando, sem o risco de incomodar ninguém. Cada um, todos são livres, né, para viver a sua própria vida, e o filósofo é aquele que respeita essa escolha ou não escolha das pessoas. Percebe isso? Então, esse não é o grande limite da nossa mente. O nosso desafio, para citarmos a grande filósofa Helena Blavatsky, é que a mente é a assassina do real. Então, nós podemos dizer que um dos nossos grandes inimigos para essa nossa busca com ritmo, para essa nossa busca desafiadora, somos nós mesmos. É a nossa própria mente. Parece um paradoxo. Mas esse paradoxo ele já foi descrito por todos os grandes filósofos da história. Ao mesmo tempo que a mente ela é muito poderosa, ela também pode ser a nossa grande inimiga, como dizia Blavatsky, a assassina do real. Porque a nossa mente, né, Danilo, ela vê algumas coisas, mas ela vê as coisas muito fragmentadas. Por exemplo, né, se eu sou uma pessoa muito apegada ao meu círculo próximo, eu posso considerar que ser um bom cidadão, ser um bom ser humano, é sempre zelar por essas pessoas que estão juntos de mim. Sejam os meus amigos, os meus entes familiares, as coisas que eu faço são as mais importantes, o meu partido político, a minha religião. E com isso, né, Danilo, com essa fragmentação, eu acabo fragmentando também a minha vida. Então eu me relaciono com você porque você torce para o mesmo time de futebol que eu. Já eu não me dou bem com o Paulinho ali, porque o Paulinho tem um mau gosto, torce para um outro time que não tem nada a ver, né? Eu me dou bem com esse grupo porque esse grupo e eu partilhamos das mesmas ideias filosóficas, religiosas ou políticas. Já com aqueles outros eu hostilizo porque tem umas ideias esquisitas e muito diferentes. Então perceba que tudo isso, né, são pensamentos que eu estou expressando de forma emocional, que eu estou expressando de forma verbal, que eu estou expressando de uma forma comportamental. Então esse é um limite da nossa mente, essa tendência a fragmentar, a separar, digamos assim, a categorizar de uma maneira muito, muito prejudicial. E isso, de certa maneira, é um egoísmo nosso, porque eu só vejo aquilo que me interessa de acordo ao meu gosto, ao grupo que eu convivo, às ideias que eu aceito, e eu fico circunscrito àquele pequeno círculo e não amplio a minha visão do todo. Exatamente, Danilo, ou seja, eu estou fragmentando a realidade. Ao invés de ver a humanidade, eu estou vendo esse grupo, aquele grupo, esse grupo pró, esse grupo contra, né? Esse grupo de profissionais, esse grupo de estudantes, esse grupo de familiares. Eu estou fragmentando a realidade. Eu não estou vendo uma realidade que seria a humanidade como um todo. Então esse é um dos limites da nossa mente, né? E imagina, né, Danilo, quantas decisões na nossa vida a gente não toma com base no nosso subjetivismo emocional. Ah, esse eu gosto, aquele eu não gosto. Ou quantas decisões nós tomamos com base em preconceitos ou em modas. Tudo bem, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem muito problema com isso, mas ao idealista isso começa a incomodar, ver isso em si mesmo e ver isso no próximo. Como nós estamos dizendo um pouquinho atrás, né, nós temos essas 4 estruturas, que são a física, a vital, a emocional e a mental. Mas nós temos uma outra estrutura, né, muito mais interior, que seria uma estrutura de conformação muito mais espiritual. E quanto mais fragmentado nós somos, quanto mais fragmentado é o nosso comportamento, ou a maneira de nós vermos, inteligirmos a vida, mais nós nos afastamos desse aspecto espiritual que todas as grandes tradições
discussões filosóficas, humanistas e religiosas no decorrer da história descrevem-na como uma unidade. Então, quanto mais eu separo, mais eu me afasto dela e mais eu acabo caindo na escuridão da caverna, utilizando aí o mito da caverna de Platão. E com o passar do tempo, né, Danilo, imagina, com o passar do tempo, né, nós vamos ficando mais rígidos nos nossos pensamentos e nas nossas ideias. Ou seja, eu não consigo mais, digamos assim, eu não consigo mais abrir o meu campo de ideias, eu não consigo mais abrir o meu campo de pensamento. Vai se tornando mais difícil, não é que é impossível, mas vai se tornando mais difícil. Isso pode nos levar a um radicalismo. Imagina uma pessoa de 50 anos, por exemplo, né, desiludido para com a vida, porque vê o mundo de uma maneira muito fragmentada em contato com os mais jovens. Consequentemente, ele vai transmitir para os mais jovens essas ideias. Um pai para com o seu filho vai desmotivar o seu filho com relação aos seus próprios sonhos. Ah, meu jovem, isso é coisa de juventude. Quando você se tornar mais velho, quando você começar a lutar pela sobrevivência, quando você tiver que cuidar dos seus, isso vai desaparecer. Um professor também, com uma mentalidade cristalizada em ideias muito preconcebidas, também vai desmotivar os seus alunos. Uma sociedade, né, com ideias muito básicas, materialistas, vai pouco a pouco matando esse afã de busca de conhecimento, de busca de aventura, de busca de saber nos seus cidadãos. Então, começar a lidar com esse aspecto da mente, começar a lidar com ideias que vão dando amplitude, que vão fazer com que nós vejamos a vida como uma unidade, começa com o indivíduo, mas que em algum momento vai e deve se transformar também numa estrutura social, numa estrutura cultural, onde os mais velhos, com mais experiência, com mais alegria e com ideias mais amplas, vão auxiliando os mais jovens a serem continuadores dos seus projetos. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora, José Roberto, na esteira do que você vinha falando. É necessário que haja uma educação da mente. Assim como para fortalecer o corpo precisamos de exercícios físicos, uma boa alimentação, uma constância, um período de treinos aí bastante intensos e que deve se seguir por toda a vida, para educar a mente é a mesma coisa. Porém, há que saber educá-la. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque há aspectos muito importantes do pensamento filosófico, da sabedoria humana tradicional, que nos ensina como fazê-lo de maneira humana, de maneira generosa, de maneira valorosa, para que a gente use a mente a nosso favor e em favor da humanidade e, claro, por consequência disso, para o mundo em que vivemos como um todo. Sim, Danilo, uma base que nós utilizamos aí nas nossas aulas de filosofia, nos cursos, palestras, atividades relacionadas à Semana do Meio Ambiente, atividades relacionadas à Semana da Filosofia, é justamente trabalhar com grandes ideais. E nós podemos dizer que esses grandes ideais, eles foram proferidos por personagens históricos que eles não simplesmente nutriram ideias, mas viveram as suas ideias. Eles mostraram, tanto para consigo próprios, como para com os seus discípulos ou as pessoas que se viram beneficiadas pelas suas companhias, de que com grandes ideias, grandes ideais, se pode trabalhar de uma maneira bastante construtiva para a formação do próprio indivíduo e também a formação, a ação altruísta para com a sociedade em que se vive. E não há que pensar, essa é uma das ideias rígidas que nós estamos comentando, né, Danilo? E não há que pensar que porque a nossa sociedade hoje ela está mais complicada, esse caminho do altruísmo, da generosidade, da busca de valores mais humanos e mais profundos não faz parte do nosso cotidiano. Claro, é o nosso desafio. O nosso contexto social está do jeito que está. Mas a partir do momento em que eu sei que ideais são esses, por exemplo, né, Platão falava da justiça. Ele não só falava da justiça, mas como ele demonstrava nas suas ações o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser um cidadão justo. E outros grandes filósofos, Aristóteles, né, falava também da amizade,
Ou seja, são modelos históricos, né, Danilo? Nós podemos dizer que os ideais são modelos que nós podemos buscar na história desses grandes filósofos, desses grandes sábios, para ir qualificando os nossos próprios pensamentos, para irmos enriquecendo os nossos próprios pensamentos. Porque quando nós temos grandes ideais, as nossas ideias, os nossos pensamentos, né, eu não preciso abrir mão deles. Pelo contrário, eu vou enriquecendo-os cada vez mais. Eu vou, de certa maneira, né, Danilo, utilizando uma belíssima máquina do tempo, que é a capacidade de buscar as melhores ideias proferidas no decorrer da história por esses grandes homens e grandes mulheres que deram exemplo de um comportamento muito, muito altivo, um comportamento muito digno, um comportamento muito amoroso para com a humanidade, para que no meu hoje, no meu aqui, no meu agora, como você estava dizendo um momento atrás, né, eu possa me comportar no meu trabalho, tá, de uma maneira humana, eu possa me comportar de uma maneira humana, de uma maneira compreensiva também na minha família, compreender as diferenças entre os meus amigos, fazer realmente uma seleção de quem são os meus amigos, quem são os meus colegas, quem são aqueles bons modelos entre os meus amigos que podem me auxiliar a descobrir cada vez mais sobre mim mesmo, né? A viver com cada vez mais nobreza, mais humanidade, mais dignidade, e sentir que com isso, né, eu cresço cada vez mais, eu me desenvolvo cada vez mais, eu qualifico não só os meus pensamentos, mas também os meus sentimentos, eu qualifico não só os meus pensamentos, o meu mundo de sentimentos, mas também a minha capacidade de sentir que na minha ação eu ocupo o meu lugar natural dentro da sociedade em que vivo. Agora, tem uma questão antes de terminarmos que é muito importante de ser feita, que é justamente a relação entre a mente e a consciência. Como você já deixou claro, José Roberto, nesse podcast e em outros que gravamos também, a nossa mente dual, ou kamamanas, como chamam os hindus, é aquela mente que questiona, que pergunta, que tem os seus preconceitos, e a consciência é aquele filtro que vai justamente fazer aquilo que é bom, que é justo, que é mais correto, que é mais coerente, portanto que é mais moral. E claro, aqui falamos não de qualquer consciência, mas sim de uma consciência humana, de uma consciência mais elevada. E nesse sentido, claro, há que ter uma harmonia entre a mente e também a consciência. Danilo, se a gente usar um exemplo, pensa numa pessoa que o dia todo só pensa em comida. Uma pessoa que o dia todo só tem os seus pensamentos voltados para o comer, né? A gente percebe que a consciência dela está quase no pé, ou no estômago. Então essa pessoa, ela é rica numa consciência física, e ela está puxando todo o seu potencial mental para isso. Uma pessoa que pensa que a vida é feita só para cuidar do corpo, seja fortalecendo, embelezando, e não necessariamente se preocupa com buscar mais conhecimento. E como nós estamos falando aqui de um conhecimento com base filosófica, né, buscando desenvolver o nosso ponto de vista filosófico, né, essa pessoa não se preocupa com, olha, quem sou eu e qual é realmente a minha missão na vida, qual é o sentido da minha vida, porque eu sinto isso, porque eu penso isso, porque eu nasci nesse determinado lugar. A gente poderia dizer que isso são indícios de alguns pensamentos filosóficos. Mas não, há pessoas que realmente só se preocupam com o comer, com o embelezar, com o fortalecer o corpo, enfim. Fica muito básico. Então essa pessoa, ela está simplesmente utilizando uma consciência física, vital no máximo, ou uma consciência meramente emocional. E aqui só um adendo, José Roberto, para corroborar o que você está falando, e ficou evidentemente que explícito na sua fala, mas é importante deixar ainda mais claro para o ouvinte que não há um preconceito aqui ou um julgamento dessa forma de vida. Pelo contrário, o que se está sendo colocado é que há outras formas também de ver a vida, Lógico. de ver o mundo, de ampliar as nossas possibilidades humanas, para que a gente não fique preso só a uma forma de vida, às vezes reduzida. Exatamente, Danilo, exatamente. Nós temos que considerar a nossa vida como uma escadaria de muitos degraus, né? Ficar nos degraus mais básicos, em algum momento, pode nos levar à angústia, pode nos levar a momentos de violência, né? Porque não estamos trabalhando em nós, por exemplo, a elevação da nossa consciência emocional, da nossa consciência mental, e eu posso ser pego aí numa situação em que quem atua não sou eu, mas sim os meus instintos violentos,
manter a consciência num nível tão básico. Então hoje nós percebemos, né, que é necessário, nós trabalhamos relativamente bem com uma consciência mental, mas o ser humano, segundo essas antigas concepções, ele não é simplesmente um indivíduo com 4 aspectos, ele é um indivíduo com no mínimo 5 aspectos. E a nossa consciência, ela tem que estar, de certa maneira, muito relacionada com esse aspecto sutil, que seria o aspecto espiritual, tá? Porque quando a nossa consciência está preocupada com isso, nós não vamos nos alimentar de qualquer ideias. Nós vamos nos alimentar com ideias que tenham uma relação intrínseca, uma relação muito íntima, né, com essa nossa busca. Então, por exemplo, como você bem colocou, né, os aspectos físicos são importantes? São importantes, mas eu vou alimentar os melhores aspectos do físico, por exemplo, relacionados à higiene, à saúde. Os aspectos vitais também têm a sua importância, né? Não vou desligar a minha consciência do meu corpo vital, do meu corpo energético. Pelo contrário, né? Eu vou selecionar os melhores alimentos, né? Aqueles que me dão energia para que eu tenha saúde, para que eu possa trabalhar, para que eu possa me relacionar, para que eu possa amar, para que eu possa expressar generosidade, alegria. A mesma coisa com relação quando a consciência ela está bem consciente de que ela é uma chispa espiritual vivendo uma aventura no mundo material, também isso nos dá uma grande alegria, né? Ou seja, com isso nós estamos trabalhando no nosso aspecto emocional, né? Estamos nos alimentando os nossos melhores sentimentos, que nem nós conversamos muito aí no nosso último podcast, em que nós falamos sobre a arte de enriquecer os nossos sentimentos. E, claro, a nossa consciência mental também é importante. Buscar os melhores conhecimentos que tenha a ver com esse nosso objetivo. Chegar a uma consciência mais integral, a uma consciência mais unitária, ou seja, uma consciência mais espiritual, em que todos esses elementos são importantes, não é fazer um sectarismo, ou eu sou espiritual ou eu sou material. Não, eu sou material, mas eu também sou espiritual. Né? Se eu me centro só no material, o espiritual vai definhando. Mas se eu me centralizo, se eu fico sempre presente nos meus pensamentos, nas minhas ideias, na minha busca, o aspecto espiritual, todos esses aspectos vão se enriquecendo. Todos os níveis de consciência física, emocional, vital e mental vão acompanhando essa minha ânsia de busca. E isso é algo que nós vamos ver aí no decorrer de toda a história como um elemento muito importante para que o indivíduo ele tenha uma vida com muita consciência, com um sentido de utilidade, de responsabilidade e com um sentido de felicidade muito profundos. Sem dúvida, foi uma conversa muito enriquecedora, como diz uma das palavras do título do nosso podcast. E como é praxe, eu gostaria que você fizesse um resumo do que você mencionou, trazendo algum elemento a mais para que a gente encerrasse, então, esse nosso podcast de hoje. Perfeito, Danilo. Nós podemos dizer, então, né, que a nossa mente, como diziam esses antigos filósofos, ela tem um grande poder. Ela, digamos assim, é a estrutura mais evoluída que nós temos hoje, mas que ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser formada, ela precisa ser educada. E como se educa a mente? Bom, nos aproximando desses ensinamentos, principalmente dos grandes filósofos, dos grandes mestres da humanidade, não só para mantê-la no plano das ideias, no plano dos bons pensamentos, mas para que nós possamos ir ajustando o nosso comportamento a essas ideias. Para que a gente sinta, né, que ao caminhar pela vida, eu não sou simplesmente um fragmento que um dia vai desaparecer, que eu sou uma consciência em busca da sua própria realização, do seu próprio enriquecimento, do seu próprio crescimento. E conforme o ser humano ele vai se aproximando disso, como nós vemos em exemplo em todos os grandes mestres da humanidade, em todos os grandes cientistas, em todos os grandes médicos, em todos aqueles que souberam servir a humanidade com dignidade, com força, com energia e com amor, nós podemos ir compartilhando isso também com as pessoas que nos cercam. E isso é um motivo, né, pelo que também nos dizem, nos ensinam esses grandes filósofos, isso é um motivo de uma felicidade, uma alegria muito profunda, capaz de
guardarmos os nossos melhores tesouros num lugar interior, no nosso coração interior, onde nenhum ladrão coloca a mão e nenhum inseto é capaz de destruir. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast. Agradeço novamente a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço, Danilo, essa ideia de conversarmos sobre esses assuntos bastante enriquecedores e compartilhar algumas pequenas ideias e a ideia de um modo de vida muito mais humano com todos aqueles que nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Rachmaninoff e chama-se Concerto Piano número 2.